passei aqui para conversarmos sobre a segunda parte da nossa proposta, que se chama Tecido da Imaginação. Hoje nós vamos inventar uma história, mas para ajudar as crianças pequenas que ainda não sabem todos os elementos que compõem uma história, eu inventei, sabe o quê? Um jogo. Durante a brincadeira é importante ter sempre boas perguntas, perguntando mais detalhes, assim a criança vai falando mais elementos da história. Ah, era uma princesa, nossa, mas que cor era o vestido dela? Ela usava sapato? Ela usava brinco? Como era o castelo? Dessa forma, as crianças vão ampliando o repertório de palavras e também aprendendo a construir textos. Isso mesmo, textos orais. Sabe por que isso é importante? Na educação infantil, a gente desenvolve essas características de um bom escritor. Isso mesmo. É desde pequenininho que a gente aprende a construir os textos, mesmo que a gente ainda não saiba escrever. Conservando essa imaginação, essa criatividade, eu tenho certeza que no futuro eu nunca mais vou escutar uma criança virar para mim e falar assim: Pro, eu não sei escrever, não sei inventar história. Nós precisamos ajudar os nossos futuros escritores a guardarem e conservarem essa coisa tão linda que é a criatividade. Para quem ainda tem um pouco de dificuldade de elaborar perguntas que desenvolvam a história, as cartas são bem legais e vocês podem inventar muitas outras. No final da brincadeira, é interessante que você sente com a criança e escreva aquela história que ela acabou de inventar. E sabe o que é legal? Pegar essa história depois e ler antes de dormir. Mais legal ainda é construir um livro de histórias inventadas da família. É isso mesmo. Você brinca de inventar histórias com as crianças ilustram a história e você vai guardando esse material. No final do ano, sabe o que vocês terão? Um belíssimo livro de histórias. Ah, existe história melhor do que essa inventada pela família? Você também pode pedir para a criança desenhar antes e depois escrever a história. Nesse caso, a ordem não importa. Esse é um jogo inventado. Ele vai nos ajudar na nossa brincadeira de inventar histórias. Sim, nessa idade, nós trabalhamos muito com a estrutura dos textos com as crianças. Por que será que um conto de fadas é diferente de uma fábula e diferente também de uma receita? O que uma história precisa para ser incrível? Precisa ter personagens, precisa ter um motivo que cative o leitor. A história precisa acontecer num lugar bem interessante e também precisa ter alguma coisa muito emocionante no final. Por isso, eu fiz algumas cartas com os personagens. Pedi para a vovó aqui, que é muito boa no desenho, fazer alguns personagens. Algumas cartas com um bom motivo que movimente essa história. E também locais interessantes para acontecer a aventura. E no fim, teremos uma surpresa. Mas as crianças não vão escolher, elas vão sortear. Essas cartas eu fiz com papelão. Vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Depois que ela aprender a estrutura da história, ela pode inventar as próprias cartas. Não é legal? Vamos ver como foi? Essas são as cartas com os personagens. As crianças vão sortear uma carta e vão ter que inventar a história com o personagem que sair. O desafio também é contar a história e ensinar usando o tecido. Arthur, pega uma cartinha. Cavaleiro Valente! Alice, pega uma cartinha. A Princesa Fresca. Vamos lá começar essa história. Era uma vez uma princesa muito fresca. Ela adorava se arrumar toda. E aí? Quem você sorteou? O cavaleiro. Essa é a capa do cavaleiro. Ele era medroso? Ele era valente. valente. A
Agora o Arthur vai sortear o que acontece nessa história. Vamos ver o que eles precisam fazer. Resgatar um tesouro. Continua, Princesa Fresca. Ai, minha roupa nova. Eu não vou querer sair do castelo hoje. Ai, não. O tesouro do meu papai foi roubado. Mas eu não quero sair. Eu tenho que ficar aqui com a minha roupa nova. Eu não quero sair pra floresta. Mas eu vou ter que ir. Fazer o quê? Deixa eu ir lá trocar de roupa. Cavaleiro, você vai ter que vir comigo. Conforte, eu vou resgatar o tesouro. Vou cortar o duende. Um duende que pegou o tesouro? Sério? Ai, que medo. Nessas cartas estão os lugares por onde eles terão que passar. Alice, escolhe uma carta. Ai, um campo assombrado. Não, cavaleiro, a gente vai ter que ir no campo assombrado. Eu não quero ir. Vou voltar pro meu quarto. Também. Bom, eu vou ter que ir, tá? Mas eu não quero ir pro campo assombrado. Esse duende não vai pra outros lugares, não? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu tô vendo lá no campo assombrado. O que tinha? O que tem? Está protegendo. Duas armaduras pra gente. Então pega uma espada. Eu tenho duas armaduras pra gente, então eu já pedi você então. Essa espada. Tá bom, mas eu não quero essa espada. Mas eu vou ter que usar. Agora que eles chegaram perto do destino final, o que será que eles vão encontrar? Um enigma! O que tem nesse enigma, Arthur? Muita coisa. É uma floresta. O enigma é uma floresta? E também tem um monstro. Decifra o enigma! É a floresta de bambus, Lê. Eu sei. A floresta dos monstros. Esse é o enigma? Você decifrou? Então o tesouro está lá? Sim. Corta. Achamos o tesouro. Finalmente a gente vai voltar finalmente a gente vai poder voltar pro castelo. Ai, meu Deus. E essa história entrou por uma? Porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Eu quero contar outra. Você quer contar outra? Eu quero contar mais igual. Agora que nós já inventamos uma história com os nossos cartões, nós vamos escrever essa história pra gente não esquecer nunca mais. Tá bom? Como que vai chamar a história da Princesa Fresca e do Cavaleiro Valente? Já sei. O tesouro do rei roubado. O tesouro do rei roubado é o título da nossa história. Eu vou pular uma linha para começar o texto, tá bom? Tá bom. Como é que as histórias começam? Era uma vez uma princesa muito fresca. Era uma vez uma princesa muito fresca. E quem mais, Arthur, tinha na história? O cavaleiro valente foi buscar o tesouro. Ah, era uma vez uma princesa muito fresca e um cavaleiro valente. O que você falou, Arthur? Que foi em busca do tesouro? Sim. Que foi em busca do tesouro. Arthur, por onde que eles passaram? Que lugar é esse? O campo assombrado. Nossa, Alice, eles passaram pelo campo assombrado para fazer o quê? Pra poder achar o tesouro. Só que eles só acharam um enigma. Tá. Eles... Pode ser assim? Eles passaram pelo campo assombrado para encontrar o tesouro do rei, mas encontraram um enigma? Tá bom. Eles passaram pelo campo assombrado
lado para achar o tesouro, mas acharam um enigma. Ô, Arthur, quem foi que roubou o tesouro do rei que você falou mesmo? O duende. Ah, o enigma do duende pode escrever assim? Duende. E o que tinha no enigma do duende? Floresta e monstro. No enigma falou que o tesouro estava na floresta cheia de monstros? Ah, no enigma pode escrever assim? No enigma estava escrito que o tesouro estava na floresta cheia de monstros. E aí o que aconteceu? Daí eles foram lá e acharam o tesouro. Só que tinha muitos monstros. E o que eles fizeram com os monstros? Lutaram. O que eles fizeram? Lutaram. Eles foram até lá, lutaram com os monstros e resgataram o tesouro? Aham. Tá bom? Posso escrever desse jeito? Pode. Eles foram até lá, resgataram o tesouro, E o enigma? mas tiveram que lutar com os monstros. O que a princesa falou depois que ela pegou o tesouro? Falou. Ufa, ainda bem. Vamos voltar pra casa. Já estava cansada. E o que ela queria fazer quando chegasse em casa? Ia tomar um banho, ia se arrumar. A princesa ficou feliz porque poderia voltar para casa, tomar um banho e se arrumar? Aham. Posso escrever assim? Pode. A princesa ficou feliz porque ia voltar para casa, tomar banho e trocar de roupa. E essa história é o quê? Saiu por uma porta, Essa história entrou? por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Muito bem, muito obrigada. Agora a gente vai ter história para sempre. Uhul! Bom, e história que é história infantil precisa do quê? Isso mesmo, uma ilustração. Essa é a Princesa Fresca e esse é o Cavaleiro Valente. Agora é só organizar direitinho no caderno e realizar essa brincadeira várias e várias vezes. Assim, a gente vai ter muitas histórias para contar antes de dormir. A leitura é importante não apenas na hora de dormir. Se vocês tiverem livros em casa, leiam diariamente para a criança. E se não tiverem, conte-lhe histórias que lembram de memória. Pode ser contos de fadas, fábulas, lendas que vocês ouviram de suas próprias famílias ou na escola quando estudavam. Vocês podem ainda pedir para que a criança acompanhe a leitura ou a contação fazendo sons ou movimentos, como por exemplo o sopro do lobo mau nas casinhas dos 3 porquinhos. Lá na escola nós estamos a todo momento escrevendo e elaborando e construindo textos com as crianças. Sabe para quê? Para que no futuro ninguém tenha medo de escrever. Um beijo e até mais!